alô, saudações, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Aqui Valdo Mário. O presente vídeo aborda a resolução de sistema de botão químico OM 2006 e salientar que existem disponíveis vídeos ao meu critério de resolução de 2020 a 2006 referente a exames anteriores química OM, ou seja, 2007 a 2020. E importa-me referir tanto que fui primeiro e sou o único até então ao nível nacional com vídeos resolvendo exame de admissão de química OM. E para tal, acredito, o prazer para que possa subscrever-se ao meu canal de YouTube para quem não esteja inscrito. E hoje aproveito, partilha, like e comentários. E no essencial. Perdão. Então, mas para quem duvida, simplesmente pode pesquisar no YouTube, verá pelo mecanismo de busca e subscrever a resolução de admissão química OM ou Valdo Mário no canal, verá que sou o único com vídeos resolvendo exame de admissão de química. Sim, exame de admissão de química para o nível nacional, porque não existe outro. Bom, a questão 1. São dados 3 átomos genéricos A, B e C. O átomo A tem número atômico 70. Então, A, B e C, número atômico 70. E número de massa 160. O átomo C tem 94 neutrões. Sendo isótopo de A. Então, portanto, terá mesmo número atômico. Sendo isótopo de A. O átomo B é isóbaro de C. B é isóbaro de C, por sua mesma massa. E isótomo de A. Possuindo o mesmo número de neutrões. Então, portanto, seria 160 menos 70. Então, igual a 90. Igual a 90 neutrões. Agora, aqui, número de neutrões, o que quer-se? Quer saber o número de eletrões do átomo B. Mas mesmo sem essa informação, percebe-se o que deve ser determinado. Mas o que é número atômico, evidentemente. Porque aqui tem número de neutrões, mas não, a massa tem, porque C são isóbaros com C. Aqui tem-se o número de neutrões e tem-se o número atômico. Aqui tem todos os dados. Então, está bem claro. Então, a massa para C, aqui a massa igual a número atômico de C mais número de neutrões de C. Então, quer dizer que a massa de C seria igual a 94 neutrões mais 70 número atômico. Igual a 164. Então, a massa 164. Então, a indicação tanto de que o B é igual a C, a massa. Então, será então 164. 164. Então, 164. Então, aqui, a massa B é igual ao número atômico de B mais número de neutrões de B. Então, a massa 164 igual a número atômico, número de neutrões 90. Então, número atômico será igual a 164 menos 90. Então, igual a 74. 74. Agora, quer esse número de eletrões? Sabes que elemento neutro
número de eletrões igual ao número de prótons igual ao número atômico. Então, teremos exatamente isso para um elemento neutro. Agora, para este caso, número de eletrões, número atômico de B, número de eletrões de B são iguais. Então, iguais a 74. Igual a 74. Indo às opções, opção correta C. Bom, envolve conhecimento teórico. O que são isóbaros, isótopos? Isóbaros são espécies de íons e moléculas que encontram-se em semelhança, ou seja, assemelham-se quanto à massa e diferem quanto ao número atômico, o número de neutrões. Agora, isótopos são aqueles que representam o mesmo número atômico. Isótopos, número de neutrões. Apenas isso. Questão 2. Consideram-se dois compostos E e F, sendo o primeiro molecular e o segundo iônico. Pode-se afirmar que os dois opção A. Os dois, quando fundidos, sempre conduzem corrente elétrica. Bom, tem-se aqui substância molecular. Substância molecular pode ser covalente, são todos convalentes, podendo ser covalente polar e apolar. Agora, substâncias covalentes apolar não conduzem a corrente elétrica. Tanto envolvendo dois critérios para a condução de corrente elétrica, segundo Arrhenius. Uma substância em solução aquosa, dissocia-se, ou seja, separa-se em quantidades, dissolve-se, reduz-se em quantidade a metade relativamente à quantidade inicial, outras proporcionando neste caso a dissociação e ionização. Então, estes são dois critérios para a condução de corrente elétrica: a dissociação e ionização, segundo Arrhenius. Agora, neste caso, a substância covalente apolar, não. Por exemplo, açúcar não conduz corrente elétrica, mas a substância polar, por exemplo, a sulfúrico possibilita a expulsão aquosa. Então, falso. B, os dois, quando em solução aquosa, sempre conduzem. Não. Portanto, relativamente quanto à explicação anterior. Então, C, somente E pode conduzir eletricidade. Não. D, no composto F podem ocorrer ligações covalentes entre seus. D. 3. Sejam dados os compostos 80, 35, Y, B, A, Z, D e C. Então, se considerares que o átomo Z tem 47 neutrões, neutrões Z 47 e isótopo de X. Então, quer dizer que Z é isótopo de X, possui a mesma massa, mas é o número atômico. Então, neste caso, 35. Isótopo de X e isóbaro de Y. Então, Z a massa de Z é igual à massa de X que isóbaro com Y. Então, a massa de Y. Então, e que o átomo Y é isótomo de X. Então, Y. E que o átomo Y é isótomo de X. Então, o átomo Y deve ter. Ok. Aqui tem-se X. Tem-se de que a massa de Z é igual à massa de Y. Mas tem-se número então tem-se número atômico, então será 35 mais 47. Número atômico mais número de neutrões. Então
82. Teremos aqui 82. 82 que é a massa do Z e do Y. Então, 82. 82. Então, qual outra indicação? Número de neutrões de X igual ao número de neutrões de Y. Então serão 80 menos 35, que é a massa menos a diferença entre a massa e o número atômico. Então, dará 45 neutrões. Então, daqui teremos 82 igual a massa igual ao número atômico mais 45 número de neutrões. Então, o número atômico será 82 menos 45. Então, 5 para 12, 7. Então, 37. 37 o que é? Número atômico. Mas aí está a se referir ao número de eletrões. Então, número de eletrões é igual ao número de prótons igual ao número atômico. Então, para o quê? Para o elemento neutro. Elemento neutro no estado fundamental. O elemento no estado fundamental de baixa energia. Então, uma das opções 37, opção correta A. Então, porque o número de eletrões é igual a 37. Opção correta A. Então, agora questão número 4. Que diz-nos 4. Que volume de hidrogênio é necessário para a redução completa de 20 gramas de óxido de cobre 2? Então, óxido de cobre 2 mais cobre sólido. Então, 20 gramas. É isso? 20 ou 2 gramas? Exatamente, 20 gramas. Bom, então, posso... tem massa relativa 63,5 vezes mais 16, 79,5 gramas de óxido de cobre, e teremos 2 gramas e x gramas de hidrogênio. Então teremos 20 vezes 2, 40 dividido por 2, não, por 79,5. Então 0,503 gramas de hidrogênio. Bom, aqui é o mesmo que dizer 20 gramas de óxido de cobre vezes 2 gramas de hidrogênio sobre 79,5 gramas de óxido de cobre. Então, óxido de cobre, isto ficaremos com gramas de hidrogênio. Então, que é igual a... Então, daqui, 1 mol corresponde a 22,4 litros de óxido de cobre. Então, a massa 0,503 gramas de hidrogênio, teremos X. X o que vai ser volume de hidrogênio. Agora, assim não é possível simplificar. Então, deve ser uma massa. Então, massa relativa. Então, vai ser hidrogênio é diatômico. Então, 2 gramas de hidrogênio. O que quer dizer que teremos 0,503 gramas de hidrogênio vezes 22,4 litros sobre 2 gramas de hidrogênio. Gramas com gramas simplifica-se. Então, 0,503 vezes 22,4 dividido por 2. 5,63. O que é litros de hidrogênio? Litros de hidrogênio.
Indo às opções, opção A, 5,6 aproximou-se, então aproximadamente igual a 5,6 litros de hidrogênio. Então, não temos exatamente esse 5,6 que é o valor de X, tanto aqui. Ou outra possibilidade de resolução: óxido de cobre, hidrogênio. E aqui está bem claro do que há de facto redução. Então, porque tem-se aqui óxido de cobre, então, na forma é um composto a qual altera-se as suas propriedades dos elementos. Então, tem-se depois cobre, então há uma redução. E aqui hidrogênio para água, há uma oxidação. Então, reparando, termos de NOx, aqui teremos 2 mais, aqui teremos 0, que é a redução, quer dizer, consomem-se, ou seja, a ganho de eletrões e para de NOx, aqui de 1 essa é uma equação de redução. Então, cobre 2 mais a cobre 0. Então, há ganho de eletrões e para de NOx, aqui tem-se essa é uma equação de oxidação, porque o hidrogênio será NOx 0 aqui para 1 mais. Então, há ganho de NOx e perda de eletrões. Então, e está balanceada a equação, tanto. Então, teremos 20 gramas de óxido de cobre. Então, posso converter isso para número de mols. Então, sabe-se que a massa relativa de óxido de cobre é a massa relativa de cobre mais massa relativa de hidrogênio. Então, 63,5 mais 16, isto dá 79,5 gramas por mol. E simplesmente demonstrei, não demonstrei, simplesmente bom, acredito que todos sabem determinar isso. Agora tive de demonstrar, tanto faz. Agora, 20 gramas de óxido de cobre converte-se para o número de mols. Então, teremos massa relativa, neste caso 79,5 gramas, que é por mol, então 1 mol. Então, óxido de cobre, gramas com gramas simplificam-se. Então, 20 dividido por 79,5, 0,25, 16, que é gramas de óxido de cobre. Agora, pretendo ter grama, não, mols, mol de óxido de cobre, ou seja, 0,25, 16 mol de óxido de cobre. Então, porque é que nos resta aqui? Apoio a simplificação. Agora, a proporção está aqui, mete 1 mol de óxido de cobre para 1 mol de hidrogênio. Então, 0,25, 16 mol de óxido de cobre vezes 1 mol de hidrogênio sobre 1 mol de óxido de cobre. Ficamos com 0,25, 16 mol de hidrogênio. Agora, sabe-se que 1 mol corresponde a 22,4 litros. Então, daqui, 0,25, 16 mol de hidrogênio vezes 22,4 litros sobre litros de hidrogênio sobre porque é 1 mol corresponde a 2,4 litros de uma substância. Então teremos aqui 1 mol de hidrogênio. Então quanto é que dá isso? 22,4. Então 5,63 litros de hidrogênio, que é o que nos resta depois da simplificação. Então, que é aproximadamente igual a 5,6 litros de hidrogênio, que é o que tem-se aqui. E como consegue-se ver, tem-se 5,6, tem-se tanto 5,6. São duas maneiras diferentes de resolução, mas com resultados iguais, que é o que deve ser, lógico. Então, a questão 5,
A estrutura da camada eletrônica da valência do íon E3+, do átomo de um elemento é com carga nuclear 26. Então, essa foi a questão número 4, agora 5. Então, temos 26, número atômico. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Agora, pertence a 3+. Então, a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O que vai ocorrer para atender-se que perder 3 eletrões. O que significa dos 26, número atômico, então será 26 menos 3, dá 23. Agora, como demonstrar em forma de distribuição eletrônica? Então, é exatamente a demonstração. Teremos aqui a perda de 3 eletrões. Então, aqui teremos 4s0 e 3d5. Porque perde 2 aqui, porque 4, então depois mais 1, então fica assim. Então, isso que corresponde a 4s0 3d5. Ou ainda 3d5 pode. Então, das opções, tem-se a opção correta C. A opção correta C. Agora, aqui 4 é maior do que 3, aqui tanto o maior aqui é 4. Agora, não poderia se representar, retirar-se se o 4 tivesse saído daqui. Isso tentando classificar para quem tenha dificuldade e de forma simples a explicação. Então, a questão, outro exercício aqui, a questão 6, 2007, 6. Os elementos que possuem na última camada classificam-se dentro dos grupos da tabela periódica como então tem-se, bom, não é necessário escrever. Então aqui tem-se 4s, logo tem-se metais alcalinos terrosos, metais alcalinos, o grupo dos metais alcalinos terrosos. Então é um alcalino, o primeiro grupo é metais alcalinos, então metais alcalinos terrosos. Então aqui teremos sétimo grupo, halogénios. Então, depois tem-se aqui o oitavo grupo, são gases nobres ou gases raros, inertes, usam o oitavo grupo. Aqui metal alcalino. Então, indo as opções, metal alcalino, sim. Depois, 8 sétimo, halogénio. Depois 3 oitavo e depois alcalino. Então a opção correta C. Sim, C, porque tem-se metal alcalino terroso, segundo grupo, terceiro grupo, halogénios, gás nobre, oitavo grupo, e metal alcalino. Então a opção correta é C. 7. A ligação química entre o elemento do átomo de número atômico 17 e de número atômico 19 é do tipo. Então, aqui tem-se número atômico 17 e número atômico 19. Então, distribuição de transferência é X e pode ser T. Pode ser T. Então, temos aqui 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, que é do sétimo grupo A e terceiro período.
E aqui temos 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 3P, aqui são 6, então 4S, já são quantos? São 18, agora 1, então este primeiro grupo A e quarto período. Então teremos X, Y. Bom, o X, por este caso, deve ser... Quantos elétrons faltam para ganhar a estabilidade dos gases nobres, o oitavo grupo? Faltam 1, então vai ser menos. E menos porque todos, na tabela periódica, todos os elementos do primeiro a quarto grupo são representados em termos das suas cargas referentes aos números da localização na tabela periódica, de 1 a 4, mas de 5 para frente, tendo-se em conta o número de elétrons que faltam para ganhar a estabilidade do oitavo grupo. Então, seja 5, 6 e 7. Então, o que quer dizer que de 5 faltam 3, então 3 menos, de 6 faltam 2, 2 menos, 7 faltam 1, então 1 menos, que é nesse sentido. Então, mais o Y é 1 mais, então como dizia na tabela periódica, os números de 1 a 4, o referente aos grupos, as cargas são as mesmas. Então, 3 X, Y. X, Y. Então, o que quer ser aqui? Quer ser o tipo de ligação. Está bem claro. Então, este é do primeiro grupo e este é do sétimo grupo. Então, a ligação iônica. É um composto iônico. Composto iônico. Bom, indo às opções. Penso opção correta C. 8 dissolvem-se 2 gramas de hidróxido de sódio em água suficiente para 1 litro de solução. Então, a solução resultante a 25 graus Celsius apresenta pH, tem-se pH, então tem-se hidróxido de sódio 2 gramas. 2 gramas, então a massa e o volume 1 litro, então quer-se pH. Tem hidróxido de sódio na solução quase transições H mais ou H menos. Então, tendo a massa 2 gramas, então teremos que determinar a quantidade. Tem sempre que 1 mol de hidróxido tem 1 mol, então a massa de hidróxido, neste caso, vezes 1 mol de H menos, então sobre a massa, não, 1 mol de hidróxido. Então, teremos o quê? Teremos a massa de OH-. Teremos a massa de OH-, mas tanto poderia ser através de massas relativas, mas não é necessário porque vai ser o mesmo. Ora vejamos, mas posso resolver tanto. Então, teremos 2 gramas de hidróxido vezes 1 mol OH menos sobre 1 mol hidróxido. Então, nós teríamos 2 gramas de OH menos, ou ainda, como dizia, através de massa relativa. Então, teremos 2 gramas de hidróxido vezes a massa relativa de OH menos, então 17, sobre a massa relativa de hidróxido 40. Então, 34 dividido por 40, 0,85, 0,85 gramas de
OH menos. Que estou a correr? Que ocorreu erradamente aqui? Falhei um sítio aqui, porque o valor deveria ser igual. A massa 2 gramas, massa relativa normal, tanto. Não, falhei aqui. É impossível simplificar a massa e... Espera. Sódio 23 mais 17 40. É isso. Então 34, que é 17 vezes 2 dividido por 40, 0,85. Tanto isso descartável. Então teremos 0,85. 0,85 é a massa de hidroxódio. Podemos tirar a concentração de hidroxódio. Então a massa de hidroxódio, massa relativa de hidroxódio vezes volume. Então 0,85 sobre 17 vezes o volume 1. 0,85 a dividir por 17, 0,05. 0,05 que é molar. Agora pH, aliás POH, nesse caso seria H menos logaritmo de OH menos. Então igual a menos logaritmo de 0,05. Então isso quer mesmo que dizer menos logaritmo de 5 vezes 10 elevado a menos 2. Então aqui teremos menos logaritmo de 5 mais logaritmo de 10 elevado a menos 2. Então igual a 2 menos logaritmo de 5. Então 2 menos logaritmo de 5, 1,3. Referente a pH, em duas opções. Não, isto é POH, não pH. Então não está correto, que é pH. Aliás, deixa-me reparar para POH, não. Então pH igual a 14 menos 1,3. 14 menos 1,3, isto vai nos dar 12,7. Então pH igual a 12,7. Opção D. Opção D. Ou ainda, logo diretamente a partir daqui, pH é igual. Sabes que é pH igual a menos logaritmo de concentração de íons de H+. E POH é igual a menos logaritmo de OH-. E sabe-se ainda que pH mais POH é igual a 14. Então pH igual a 14 menos POH igual a 14 menos logaritmo de OH-. Então pH seria 14 mais logaritmo de OH-. Então 14 mais logaritmo de 0,05. Teríamos ainda 12,7. Mesmo valor. Opção D. Questão 8, 9. Uma solução
Uma determinada solução tem a densidade igual a 1,5 gramas por mililitros de 30% de ácido sulfúrico e então, de ácido sulfúrico é massa. Não diz qual é a substância, qual é o composto. Então, a concentração dessa solução em gramas por litro é. Então, eu quero saber a concentração grama por litro. Bom, simples. Aqui, logo, sabe, logo consegue-se ver que será 1,5 vezes 30 dividido por 100, ou seja, 1,5 vezes 0,3. Então, depois converter mililitros para litros para obter grama por litro. Mas eu vou demonstrar. Sabes que tem densidade, percentagem, então, e concentração grama por litro. Então, concentração grama por litro é massa de soluto, concentração comum. Não, soluto, massa de soluto sobre o volume da solução. Então, os percentagem, massa por massa, é massa de soluto sobre massa de solução. Então, isto chama-se fusão de fórmula. Então, depois tem-se densidade, massa de solução sobre volume da solução. Então, eu vou isolar e substituir onde há semelhança. Então, concentração tem-se massa de soluto, que é igual a concentração vezes volume da solução. Então, tem-se percentagem massa por massa, onde tem soluto, então a percentagem massa por massa, então, será a massa, concentração vezes o volume da solução sobre massa da solução. Então, depois, esta relação é a relação entre a massa, perdão, é a relação entre o que eu fiz uma confusão, massa de solução e massa de soluto. Massa de soluto. Então, a relação entre, porque a concentração comum é massa de soluto sobre o volume da solução. Então, a relação foi entre a concentração e percentagem massa por massa, ou concentração básica. Então, agora com densidade, tem-se volume da solução. Portanto, poderia ser a massa da solução, substituir aqui, tanto seria. Então, o volume da solução é igual à massa da solução sobre densidade. Então, substitui. Agora, teremos percentagem, massa por massa, igual a concentração, volume, massa da solução sobre densidade. Vezes 100% vezes o que? Não, simplesmente temos a massa sobre a densidade para substituição. Então, sobre a massa da solução. O que é que temos aqui? Então, a massa da solução simplifica-se com a massa da solução. Então, teremos percentagem massa por massa igual a concentração vezes 100% sobre a densidade. Então, é a partir desta relação que teremos a concentração, porque a concentração será igual a percentagem massa por massa vezes a densidade sobre 100%. Então, daqui concentração será percentagem massa por massa 30%, massa por massa, densidade 1,5 gramas por mililitro sobre 100%. Agora, converter mililitros para litros. Então, teremos 1 litro corresponde a mililitros. Então, mililitros com mililitros simplifica-se, percentagem com percentagem simplifica-se. Não números, não refiro números, refiro unidades. Então, ficarmos com grama por litro.
Então, quanto é que dá? Então, temos 0,3 vezes 1,5 vezes 1000. Então, 450 gramas por litro. Grama por litro. Então, indo às opções. Caso não haja opção, então não haja solução. A opção correta é C. A opção correta é C. Diz foi fusão de fórmula. Essa foi a resolução da questão número 9. 9 não. Isto que número é? Sim, a questão número 9. 9, exame 2007. Agora a opção correta C. Indo a questão 10. Aqui diz-nos 10. Adiciona 300 ml de água a 200 ml. Então, 300 ml de água a 200 ml de ácido sulfúrico. Concentração de ácido sulfúrico 0,5 normais. Então, qual é a normalidade? Quer saber qual é a normalidade? Tem-se um recipiente, tem-se água, ácido sulfúrico. Mas no início, mas ok, tudo bem. Teremos aqui esquematizando ácido sulfúrico mais água. Teremos íon hidrônio mais íon bisulfato. Então, teremos íon hidrônio mais íon sulfato. Então, o que quer dizer que teremos 2 moléculas de água, 2 moléculas de íon hidrônio mais íon sulfato. Teremos isso. Então, aqui tem-se a partir de dados, nós teremos a concentração, ou seja, eu tenho que determinar o número de moles do ácido. Teremos 0,5 antes ácido sulfúrico, decidia-se 2 íons H mais íon sulfato. Então, normalidade, então será 1 molar corresponde a 2 normais, exatamente isso. Agora tem-se 0,5, então 0,5 normais. Então, x será 0,5 dividido por 2. Então, 0,25 molar. Quer-se molaridade ou normalidade? Acho que tinha... quer-se normalidade. Não havia necessidade. Mas o que? Essa é a informação adicional. Do cálculo de normalidade. Então, teremos 0,5 normais vezes o volume 200 ml. 200 ml, isto vai ser 0,5 vezes 200, isso vai dar 100. 100 mil equivalente. Então, neste caso, porque normalidade é equivalente por litro. Então, este 1000 vai permanecer, L com L, o denominador vai ser simplificado. Então, teremos o número de moles total de ácido sulfúrico. A concentração será o número de moles de ácido sulfúrico sobre o volume total. Então, neste caso, o volume total será o somatório. Então, de 100 mil equivalente sobre o volume total serão o que nós teremos na junção. Que é isso que nós teremos na junção? Teremos 200 mais 300 ml igual a 500 ml, quer dizer, volume de água e volume de ácido.
volume do ácido e volume da água. Porque primeiro tive que calcular em 200 mililitros, em 200 mililitros, 0,5 normais referente a ácido sulfúrico antes da adição com a água no recipiente. Então, finalizando, temos 500 mililitros. Então, 1000 equivalente, 1000 simplifica-se, será equivalente por litro. Isso será igual a 100 dividido por 500 dá 0,2. Então, já será equivalente. Equivalente por litro. Então, equivalente por litro será igual a 0,2 normais. Concentração normal. Concentração normal. Concentração normal. Então, o que significa que aqui nós teremos número de equivalente. Número de equivalente a sobre o volume total. Então, 0,2 normais. Ou, de outra maneira, regra de diluição, concentração inicial, volume inicial igual à concentração final vezes volume final. Então, concentração início tem-se 200 vezes 0,5 vezes 0,5, sim, normais. Estes mililitros, 0,5 normais. Então, a concentração final são 500, o que resulta da junção entre ácido e água são 500 mililitros. Então, quer saber a concentração final. Então, a concentração final será 200 mililitros vezes 0,5 normais sobre 500 mililitros. Mililitros simplifica. Então, 0,5 isso será 100 dividido por 500, 0,2 normais. Então, o resultado é o mesmo. E nas opções, onde aqui está, tem 0,2 normais, a opção correta A. Tem 0,2, tanto. Saltar aqui a concentração não molar, mas sim concentração normal. Normalidade, número de equivalente por litro. Porque habitualmente tem escrito assim concentração normal, mas eu refiro concentração normal, porque número de equivalente sobre o volume total. Equivalente por normalidade. Então, aquela questão, essa foi a resolução da questão 10, 2007, agora 11, questão número 11. 11. Essas folhas também. 11. Mistura-se um volume de uma solução normal com o dobro do volume de outra solução do mesmo com metade da normalidade da solução resultante. Então, misturou-se um volume de solução normal, concentração normal. Então, um volume com o dobro do volume da outra solução do mesmo soluto. Os minutos aqui. Caramba, vai se desligar. Bom.